Meus irmãos, quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Para mim é uma satisfação imensa de poder estar aqui contribuindo, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Iremos finalizar esse trimestre com a lição 13. E hoje resolvi fazer um pouco diferente aqui na apresentação. E os irmãos vão ver aí o que iremos aprender. 28 de junho de 2020, o tema dessa lição é a batalha espiritual e as armas do crente. Essa aí é a revista aqui dos adultos, né? E eu acredito que os irmãos têm aprendido bastante no decorrer desse trimestre sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E creio que cada um de vocês tem sido edificado com a palavra de Deus, né? Aqui na revista, o texto áureo diz assim, o texto áureo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Aqui, na revista, né, tem a leitura diária, que com certeza os nossos irmãos e alunos fazem a leitura, né? Temos aqui, todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. Não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. O escape do crente das astutas ciladas do inimigo. Então, vemos aqui que é a leitura diária, né? A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, meus irmãos, o objetivo geral desta lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Aqui vemos
os objetivos específicos que devemos atingir em cada tópico. O primeiro objetivo aqui do tópico 1 é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo tópico, vamos apresentar o campo da batalha espiritual. E o terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, meus irmãos, vemos aqui na revista, aqui, né, que o comentarista, que na interação com o professor, né, e eu quero tomar a palavra dele aqui na revista e também agradecer a Deus que estamos concluindo, meus irmãos, mais um trimestre de estudos bíblicos. Estudamos a carta aos Efésios, né? E temos a certeza de que vocês e seus alunos, né, foram ricamente abençoados com todo o conteúdo estudado. O tema geral da carta aos Efésios é Cristo e sua igreja, e Paulo reserva o último capítulo para tratar a respeito da guerra espiritual que todos os crentes de Jesus Cristo enfrentam. Quanto ao assunto batalha espiritual, infelizmente alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Já outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e que nos deu poder contra as serpentes e escorpiões. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir. Mas nunca podemos nos esquecer de que maior é o que está conosco, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse será o tema da lição 13, a última lição do trimestre, né? Vemos que é algo muito interessante. Eu acredito que os irmãos têm sido edificados, né, nessa carta aos Efésios, né? E logo na introdução aqui da revista, o comentarista, ele fala: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, irmão, o tema aqui é a batalha espiritual, né? Como já foi dito bem no começo aqui da introdução, existem ainda no meio cristão várias interpretações sobre o que é a batalha espiritual. E existem vários conceitos errôneos no meio evangélico que falam da batalha espiritual. Mas nessa lição, meus irmãos, nós vamos ver o que é a verdadeira batalha espiritual. Antes de entrar aqui no tópico primeiro, eu quero apenas conceituar para vocês o que é uma batalha espiritual. A expressão batalha espiritual, meus irmãos, ela não vai aparecer na Bíblia, esse termo batalha espiritual. Você não vai achar esse termo, porque é um termo teológico prático para descrever o conflito da vida cristã. Então, resumindo aqui, meus irmãos, a batalha espiritual que estamos enfrentando
É uma luta contra Satanás e seus anjos, contra os principados e a potestade. Ela está sendo travada diariamente onde nós vivemos, em nossos lares, nossos escritórios, nossos casamentos, nossa igreja e no íntimo do nosso coração. Então, resumindo aqui, batalha espiritual é uma guerra espiritual das forças do inimigo contra o povo de Deus. Amém? Vamos continuar aqui na revista, no primeiro tópico da nossa revista, que fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Né? O item 1, fortalecidos no poder do Senhor. Então, na introdução, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele aborda um tema muito interessante, que é sobre a batalha espiritual. Ele nos mostra, o apóstolo Paulo mostra em sua carta, que existe um reino espiritual envolvido em um conflito que envolve o Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, e também envolve o conflito do reino do inimigo, né? Porque o inimigo, ele faz de tudo para atrapalhar os planos de Deus. Aqui no primeiro tópico da nossa revista, vamos ver aqui, mostrar aqui a parte para os irmãos acompanharem a revista, né? O primeiro tópico, no item 1, diz assim: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade, e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, que Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Jesus usou uma metáfora, uma figura de linguagem. Não está querendo dizer que o crente deve chegar aí, andando por aí, e ficar atrás de problemas, né? Conhecemos várias histórias aí de cristãos que levaram ao pé da letra esse versículo e saiu atrás aí, pegando cobras, escorpiões, desafiando, né? Embora Deus possa também livrar
o crente do escorpião mesmo, no sentido literal, ou da serpente, como ele fez com o apóstolo Paulo lá na ilha de Malta, né? Quando o apóstolo Paulo, em Atos, estava indo para Roma para ser julgado, e lá o navio em que ele estava naufragou, e juntamente com os prisioneiros ele conseguiu sobreviver no naufrágio, né? E lá ele foi picado por uma serpente, e Deus livrou. Mas aqui nesse sentido aqui em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus estava falando no sentido espiritual. A serpente é o inimigo, né? Então aqui, irmão, logo no primeiro tópico, o que nós aprendemos? Que ninguém vai à guerra se não estiver preparado. Vocês podem ver que quando uma pessoa se alista ao exército, antes mesmo de ela ser admitida no exército, ela precisa estar preparada fisicamente, psicologicamente. Não é qualquer pessoa que faz parte de um exército. Para entrar no exército brasileiro, você tem que cumprir vários requisitos. Para entrar na Força Aérea Brasileira, também tem que seguir seus requisitos. Tem que estar preparado, meu irmão. O preparo de um soldado é essencial e fará uma grande diferença em uma batalha. Assim também na vida espiritual do crente. O crente, ele não pode estar de qualquer forma. O cristão, ele também tem que estar preparado espiritual. Mas de que forma? Através da nossa força? Não, não é através da nossa força. É através do poder do Senhor. É através do poder de Deus, do poder do Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos estar preparados para a batalha. Então é muito interessante aí. Vemos aqui o comentarista, ele fala que conhecer as escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Mas Deus, ele deixou, sim, esse poder para a igreja, né? Para a igreja lutar e vencer. Aqui no síntese do tópico, primeiro, aqui no síntese, aqui, ó. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Então, nós vemos que nenhum de nós temos em si mesmo esse poder, a não ser do Senhor Jesus Cristo, né? Amém, meus irmãos? Agora vamos aqui no segundo tópico. O segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. Pronto. Nós vimos que, primeiro, o soldado, ele tem que estar preparado para a batalha. E na vida espiritual, o cristão também ele tem que estar preparado. De que forma ele tem que estar preparado? Ele tem que estar preparado através da oração, né? No item 2, eu acabei pulando aqui o item 2 do tópico primeiro, né? Mas a oração, ela é um ingrediente essencial para a vitória do cristão. Então, através da oração e através da vigilância, o cristão ele estará preparado para a batalha espiritual. Agora, não adianta, meus irmãos, estar preparado para a batalha
se você não conheceu o campo de batalha. Eu lembro uma história de que, não sei se é verídica, depois eu vou pesquisar, que o exército americano, ele sofreu bastante baixa na Guerra do Vietnã, porque eles não conheciam o campo de batalha, não conheceram o terreno, então eles passaram um aperto tremendo. E eles tiveram que desistir dessa guerra, né? Da mesma forma, irmão, nós temos que conhecer o campo da batalha espiritual. Aqui no item 1, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, aqui é uma palavra grega, né? Que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Então, meus irmãos, o propósito do diabo é destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são, vejamos qual é o papel do diabo nessa batalha. Confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras. Aqui logo na primeira parte aqui, ó, foi dessa forma que ele conseguiu enganar Adão e Eva lá no Éden. Deturpar as escrituras. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, ele usou a própria palavra de Deus para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. Dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações. Aliás, o significado do diabo também é acusador, né? Semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestidos de toda a armadura de Deus. Então, irmão, bem no início da nossa revista aqui, vemos que não podemos também subestimar o nosso inimigo, né? Como temos visto aí em alguns meios cristãos, pessoas subestimando o diabo, porque ele, meu irmão, ele é um ser inteligente, tá? O diabo, antes mesmo de se tornar diabo, ele era um arcanjo, ele era um ser perfeito, criado por Deus. Deus criou esse ser, mas ele foi desobediente. Ele caiu no orgulho. E Deus teve que expulsar ele, meus irmãos. E como ele não consegue derrotar a Deus, ele tenta destruir a obra-prima de Deus, que é a humanidade. Então, por isso, Satanás, ele tem ódio contra a humanidade, porque a humanidade é obra-prima de Deus, principalmente a Igreja de Cristo, né? Então, vemos aqui que essas são algumas astúcias que Satanás tem usado para destruir a igreja, né? Mas nós temos que lembrar que Deus, ele não nos deixou desamparados, ele nos deu armas espirituais. Aqui no item 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes
que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Então, meus irmãos, essa é a batalha espiritual, é uma guerra espiritual. Lembre-se, não é uma guerra física. Tem muitas pessoas que estão querendo combater um ao outro, mas não é essa a verdadeira guerra que a igreja enfrenta. É uma guerra espiritual, meu irmão. É uma guerra que ninguém vê. É uma guerra que, se você não estiver atento, você cai e não sabe por que caiu. Aqui, ó, nessa metáfora, figura de linguagem, meus irmãos, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, vemos aqui, no Conhecendo o Campo da Batalha Espiritual, quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o diabo, o acusador, né? Da mesma forma que o exército, as forças armadas são organizadas mesmo, né? São organizadas. O reino espiritual também é organizado. Ele é organizado. Não é de qualquer jeito. Ele é bem astuto. Então, aqui no item 3, ó, as agências, que são os meios em que o diabo se utiliza para lutar contra a igreja. Porque, irmãos, ó, vamos aqui fazer uma pequena recapitulação. A Bíblia fala do diabo. Então, está no singular. É uma pessoa só. Não existe na Bíblia diabos, no plural. É uma pessoa só. Diabo. Agora, ele tem os seus subordinados. Da mesma forma que Deus, na mesma forma que Deus, ele tem os seus anjos para trabalhar para ele, o diabo também ele tem os seus anjos também a seu serviço. Então, é um reino organizado, meus irmãos. Então, vemos aqui ó, no capítulo 6, versículo 12, Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Então, meus irmãos, é uma hierarquia, existe uma hierarquia no reino também, do diabo também. Ele é o chefe, mas ele também tem os seus subordinados. Esse tema aqui, meus irmãos, é bastante abordado na teologia sistemática, na parte que fala sobre angelologia. Como não é um assunto principal, angelologia, estamos apenas fazendo apenas um resumo desse reino, né? Mas aqui, ó, quais são algumas características que o comentarista ele cita desses seres, que são seres reais, meus irmãos. Tem muitas pessoas que não acreditam na existência do diabo, de seres espirituais, né? É uma coisa que ele ama, né? Ele ama também que as pessoas não acreditem que ele existe. E também, do outro lado, tem pessoas que superestima demais ele, fala demais dele, né, irmão? Então, isso aí também é perigoso. Falar demais e também falar de menos. Temos que realmente conhecer que existem, sim, mas temos que ser equilibrados, né, meu irmão? Então, quais são algumas características aqui que vemos na revista dessas agências das potestades, né? Primeiro, aqui no A, eles são poderosos. Olha que coisa interessante aqui que o comentarista fala, né? Eles são poderosos. Então, meus irmãos,
tomem cuidado, né? Esse negócio aí que existe por aí em alguns meios evangélicos que falam da batalha espiritual, que você tem que chegar, dar tapa na cara dele, tem que pisar na cabeça dele. Meus irmãos, tome cuidado, meus irmãos, porque não é brincadeira, não. Tem pessoas que estão brincando com o inimigo. Irmãos, não se brinca com a serpente, meus irmãos, senão você pode ser picado. Não é porque nós somos filhos de Deus que também temos que, né, descuidar, porque eles são poderosos. Esses demônios aí, meus irmãos, são poderosos, sim, porque são seres espirituais. Aliás, os anjos que foram criados por Deus, eles são muito mais superiores que nós, seres humanos, entendeu? Os anjos, eles são poderosos, eles têm poderes, sim, tanto os anjos maus quanto os anjos bons. Então, temos que ter cuidado, meus irmãos, porque eles têm esses poderes, sim. Só que lembre-se que o nosso general é o Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos do lado do Senhor Jesus Cristo, nós venceremos essas hostes espirituais. Mas vamos ter cuidado. Por quê? Quem não se lembra daquela passagem dos discípulos, lá em Lucas, né? Que Jesus foi chamado para expulsar um demônio de um lunático, e porque os discípulos não estavam conseguindo expulsar. Então, tem coisas, meus irmãos, que simplesmente orar não vai resolver. Por isso, Jesus falou que essa caixa de demônio não sai a não ser com oração e jejum. Então, tem muitas coisas que acontecem que temos que buscar mais, irmão, para vencer essa guerra. Aqui, então, continuando aqui. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Então, vemos aqui que existe uma hierarquia no reino do inimigo também. Outra coisa aqui, ó, no B, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal, né? Então, outra coisa também, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Graças a Deus, meus irmãos, que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo do nosso lado, né? Mas isso não é brincadeira, meus irmãos. Tem muitas pessoas brincando de ser crente, né? E não é brincadeira. Esse reino, ele é real. E se nós não tivermos cuidado, podemos ser vencidos, sim, né? Muitos cristãos, eles sucumbiram à queda, porque não vigiaram, não ficaram na oração, não buscaram a Deus, não buscaram a força do Senhor, por isso muitos caíram. Então temos que ter cuidado, né? Então aqui na síntese do tópico segundo, diz assim, ó, aqui na revista, síntese segundo, aqui, ó, o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear
contra o inimigo e receber a vitória. Então, já conhecemos o nosso inimigo, né? Conhecemos as táticas dele, conhecemos como ele batalha, mas agora vamos entrar aqui no assunto principal, que é as armas espirituais. Então, tem que estar preparado, né? Temos que estar preparados para a batalha. Temos que conhecer o nosso inimigo, porque conhecendo o nosso inimigo, nós vamos conhecer quais são as suas táticas, quais são as suas falhas, vamos conhecer quais são a sua força e também vamos conhecer a sua fraqueza. Mas nada disso, meus irmãos, será suficiente se eu e você não tivermos as armas para combater o inimigo, né? Vamos lá aqui na terceiro tópico. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Irmão, quem não conhece o Império Romano, né? O Império Romano, ele dominou praticamente todo aquele mundo da época dos apóstolos. E o Império Romano só venceu as guerras que guerreavam por causa dos seus soldados, porque os seus soldados eram soldados fortemente treinados, eram soldados disciplinados. Então, por isso, eles conseguiram dominar o mundo daquela época, né? Então, o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem bastante conhecida no meio dos cristãos, que era a armadura de um soldado romano, né? Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, né? As nossas próprias armas não vão conseguir derrotar o nosso inimigo, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Vamos ver aqui as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Essa aqui é a primeira parte da armadura. Aqui na revista, meus irmãos, a revista do professor, olha que interessante aqui, ó. Aqui na revista do professor, e tem esse gráfico aqui que nós devemos compartilhar. Quais são os componentes dessa armadura? E o apóstolo Paulo, ele utiliza a metáfora, né, de uma armadura que os soldados romanos se utilizavam na guerra, né? E ele leva para o lado espiritual. Vejamos aqui, qual é a primeira parte aqui da armadura, quando o apóstolo Paulo, no versículo 13, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 14, irmão, ó, capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. É o cinto da verdade. Era um cinto que firmava no soldado, né? Aqui na revista, ó,
Era uma peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, né? Então, aqui, o cinto representa a verdade. Irmão, todos nós conhecemos o que é verdade. Não somos o governador Pilatos, né, que perguntou para Jesus o que é a verdade. Ele não sabia o que é verdade, mas a verdade estava na frente dele. Ele estava julgando a verdade. Pilatos estava julgando a própria verdade na frente dele e ele não reconheceu. Ele perguntou o que é verdade. Tem muitas pessoas que não conhecem a verdade, né? Então, aqui na nossa revista aqui, o significado do cinto é a verdade. O Senhor Jesus, ele é a nossa verdade. Nós devemos, irmão, viver na verdade. Sem a verdade, meus irmãos, não vamos para lugar nenhum. Outra peça aqui da armadura que o apóstolo Paulo ele cita é a couraça da justiça. O que é isso aí? Couraça da justiça, né? A couraça da justiça trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, meus irmãos, era um colete. Essa couraça aí, ela protegia os órgãos vitais do soldado. Vocês que talvez já assistiram algum filme épico sobre guerra, eu gosto de assistir alguns filmes assim que mostram as guerras daquela época e você vê como que era a armadura deles, né? Eles usavam couraças, era para proteger o peitoral, as costas e eles protegiam todos os órgãos vitais, né? Então, representa o quê? Representa a justiça de Cristo e a retidão do soldado no campo de batalha. Então, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E aqui, irmão, no item 6, no C, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Será que nós estamos, irmão, com nossos pés calçados na preparação do evangelho da paz? Infelizmente, meus irmãos, eu falo de forma geral, todos nós temos falado nessa parte aí de estar com nossos pés calçados na preparação do evangelho da paz. Perdemos muitas oportunidades de evangelizar, né? Principalmente aqui no nosso bairro, é um bairro bastante grande, né? E é um campo, meus irmãos, um campo de batalha. Esse bairro aqui é um campo de batalha. E nós devemos estar com nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Eu espero que quando essa pandemia acabar, meus irmãos, eu espero que a nossa igreja, todos nós, né? Não só a liderança, mas que todos nós venhamos despertar nessa parte da evangelização. A igreja, infelizmente, ela tem ficado entre quatro paredes, e não é isso que Jesus quer, que nós ficamos entre quatro paredes, né? Outro item aqui do armamento, aqui, ó.
tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo, meus irmãos, naquela época, né, que os soldados usavam, era muito importante, porque ele protegia o corpo inteiro dos dardos incendiários. Quando os soldados eles inventaram os arcos, né, as flechas, eles viram que se tornavam superiores, né? Eles se tornavam superiores, porque a flecha era como se fosse uma bala de revólver, né? Porque era muito rápida. Um exército que tivesse uma equipe cheia de flecheiros, de pessoas que usavam flechas, eles conseguiam sim vencer uma guerra. Então tiveram que desenvolver o quê? O escudo. O escudo que se refere aqui é o escudo que representa o quê? A fé, meus irmãos. Refere-se à fé inabalável em Deus. O cristão, quando ele tem esse escudo da fé, pode vir o que vier para tentar atingi-lo, mas ele está protegido. Ele está protegido. Então, esse escudo aqui, meus irmãos, longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então, meus irmãos, o escudo aqui representa a nossa fé. Estamos com o escudo? Então nós vamos conseguir, sim, apagar os dardos inflamados do inimigo, né? Outro item também muito interessante aqui é o capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Então, meus irmãos, o capacete representa o quê? A salvação. E finalmente aqui, meus irmãos, a espada do Espírito. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é macharia, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. Então, não é uma espada que representa a palavra de Deus. Essa aqui, ó, é a nossa espada, tá? Se você não souber manejar a palavra de Deus, meus irmãos, não adianta estar todo preparado se você não tiver essa arma aqui, ó. Jesus utilizou essa arma aqui, ó, para derrotar o inimigo. Lá no deserto, quando ele foi tentado, 40 dias e 40 noites, o inimigo tentava, Jesus usava a espada, a palavra de Deus, né? E hoje nós estamos com a palavra de Deus completa, meus irmãos. Então, é importante que o cristão saiba manejar essa espada, a palavra de Deus, né? Eu tinha baixado aqui, meus irmãos, uma fotografia da arma, do armamento completo do soldado e não estou conseguindo achar aqui, né? Mas eu vou procurar aqui enquanto nós vamos conversando sobre esse assunto aqui, né? Para nós concluirmos aqui, meus irmãos, vamos aqui concluir, né? E vamos ver que
Foi um trimestre muito importante na nossa vida, né? Eu creio que os irmãos estão, estão sendo edificados, né? Embora não foi uma aula presencial, nós temos tentado nos esforçar para poder transmitir a porção da palavra de Deus, né? E vamos ler aqui a conclusão, meus irmãos. A conclusão da nossa revista, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Né? Então, aqui, na conclusão aqui, meus irmãos, e a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer, revestido com a armadura de Deus. Então, meus irmãos, é isso que nós temos para apresentar os nossos queridos irmãos. Eu quero, desde já, meus irmãos, agradecer essa oportunidade, né? Sei que não tem sido fácil para cada um de nós, mas Deus ele está dando vitória. Deus está dando vitória para nós nessa crise que estamos vivenciando, né? E eu continuo orando por cada um de vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante no decorrer desse trimestre, né? E que cada um de vocês, meus irmãos, estejam bem, né? Que Deus venha preservar a saúde de cada um de vocês. Tá bom, meus irmãos?